E aí a gente tem a Revolução Francesa. E qual que é o ponto da Revolução Francesa? Era você criar uma ideologia. E aí é uma técnica mais sofisticada ainda para controlar o consenso, né, da população, do que, por exemplo, o controle de propaganda e controle de informação, tá. Porque a propaganda, ela tem um efeito, mas ela tem um efeito limitado. A ideologia, ela cria uma teoria muito complexa e inteligente, que faz uma armadilha mesmo mental, intelectual para a pessoa. E a pessoa então não consegue mais sair daquele sistema de pensamento, tá. Isso tudo eu expliquei naquelas outras 2 lives, estou fazendo aqui um resumão, só para a gente continuar o nosso fio condutor. Então a ideologia uma técnica mais sofisticada ainda. E aí a gente chega no século XIX, com Karl Marx, que ele olha para a Revolução Francesa e percebe que ali ainda dava para fazer melhor. E qual que é a sacada do Karl Marx? O Karl Marx percebe que na Inglaterra, né, começa na Inglaterra, mas toda a Europa, né, o momento histórico que ele vivia, surgiu uma nova classe, que é a classe operária. E aí ele percebe o seguinte: "Nossa, essa classe, ela tem certas necessidades. Então isso é perfeito para a gente ter o controle das pessoas". Por quê? Porque eu crio uma ideologia que seja perfeitamente aplicável para aquela classe em específico. Isso é muito mais poderoso que a Revolução Francesa fez, porque eu não preciso obrigar a pessoa a acreditar na minha ideologia, eu vou fazer uma ideologia prontinha para a necessidade daquela classe específica. Só que o Karl Marx, ele acreditava que não era possível criar uma classe, tá, que você precisava esperar que a classe aparecesse devido ali aos meios de produção e tudo, e aí sim é que surgia a ideologia. Então que bom que surgiu essa classe aqui, né, porque agora eu posso criar a minha ideologia e ter um certo domínio. É óbvio, isso é muito mais sofisticado do que todas as técnicas anteriores de domínio, tá. E aí qual que é o seguinte passo? O seguinte passo, e aí já entra o pessoal do poder econômico, né, e aqui a gente já está no final do século XIX, início do século XX, estou fazendo um resumão, tá, pessoal, em que eles olham Karl Marx e percebem a genialidade da coisa, mas eles pensam o seguinte: "Mas calma aí, que história é essa de que não dá para criar uma classe? Não dá para criar uma classe porque o Marx não tinha muito dinheiro, mas a gente tem muito dinheiro, vamos criar uma classe sim". E aí qual que é o novo passo dessa técnica, né? Você cria uma ideologia, mas você cria a classe junto. Por exemplo, vamos emancipar as mulheres, vamos botar as mulheres todas no mercado de trabalho. Porque se eu coloco todas elas, eu sei quais os problemas que elas vão ter, porque agora elas vão ter que cuidar de filho e trabalhar ao mesmo tempo, então vai ser, né, uma vida muito difícil. E aí a gente vem com a ideologia do aborto. Porque vai ser uma ideologia que vai encaixar perfeitamente na necessidade que essa nova classe, que eu mesmo criei, já prevendo as necessidades dela, precisava. Então vai ser muito mais fácil desse pessoal aceitar essa ideologia que eu fiz. E a mesma coisa, movimento gay, todo esse tipo de coisas que foram criadas. Você cria a classe, né. Como é que você cria uma classe? Você vai influenciando mudanças de comportamento, tá. Então você coloca mais promiscuidade sexual na sociedade, né, você impede que pessoas falem o contrário daquilo ali, você ridiculariza pessoas que falam o contrário daquilo que você quer. E é óbvio, conforme pessoas forem caindo nessa história, você vai criando uma classe e aí você vem com a ideologia pronta
para a necessidade daquela classe específica. Aí foi aí que eu parei nas últimas 2 lives. Esse processo é meio industrial, então ele continua até hoje. Eles testam, tá. Eles vão vendo o que que pega mais, o que que pega menos, qual classe que realmente vai surgir, se a gente vai conseguir um bom número de pessoas que concorde com isso aqui, aí a gente vem com aquela ideologia, se não, não tem problema, vamos tentar outra coisa e ver se vai funcionar ou não.